Vai começar mais um episódio do Gestão 360, que tem como objetivo ajudar você, dono de uma pequena ou média empresa, a profissionalizar a sua gestão e também alavancar os seus resultados. Meu nome é Jorge Miguel Meu nome é Igor Sixel. e hoje nós vamos falar sobre como melhorar o resultado da sua ótica. O objetivo aqui da Gestão 360 é compartilhar as experiências que nós temos dos atendimentos, do campo de batalha, para te ajudar a ir para o próximo nível aí na sua empresa. E aí, Igor, um dos segmentos que nós da SuperBR atendemos muito, né, ao longo aí da nossa jornada é o segmento de óticas, né? E nós vamos falar hoje, né, no Gestão 360, como nós ajudamos, né, esses donos de óticas na questão de desenvolvimento do time, gestão de pessoas e também da parte financeira. Para começar aí, Igor, me fala o seguinte: o cara quer melhorar a performance da sua ótica, está tendo rotatividade de equipe, está tendo um turnover muito alto, tendo problemas, né, de liderança, de formação de gerentes, problemas com equipes. Por onde a gente começa? Vamos começar pelo início, né? O que a gente começa, o dono de ótica que está assistindo a gente, ele tem que começar a praticar na empresa, a fazer na empresa, para começar, de fato, a reduzir esses problemas ligados à gestão de pessoas. Beleza. Primeiramente, a gente precisa entender que quando a gente fala sobre os desafios que a gente enfrenta na área de gestão de pessoas, ele não é um desafio sempre ligado a salário, porque todo mundo fala que salário é a razão pela qual as pessoas pedem demissão. Certo. Razão é a terceira, ela está em terceiro lugar nas pesquisas, é a terceira razão. Primeira razão, valorização ou disputa, às vezes, em algumas pesquisas, com o segundo lugar, que é oportunidade de crescimento dentro da empresa. Então, quando você tem um ambiente onde você consegue criar um ambiente favorável para que as pessoas se motivem, trabalhem, estudem, gerem resultado, você começa a mudar o jogo. Certo. Então, o primeiro ponto é, você tem uma alta rotatividade, você precisa entender o que está acontecendo. Então, o primeiro passo é entender. Como Entender. é que faz isso? Primeiro você compreende para depois ser compreendido. Legal. Como é que eu faço isso na prática? Você pode aplicar, por exemplo, uma pesquisa de clima. Legal. Não é identificado pela pessoa, então você roda com a sua equipe uma pesquisa de clima. E ali você vai identificar quais são os pontos que estão geralmente jogando contra a sua forma de atuação como líder ou como empresa. Sim. Então você começa a perceber o que o funcionário precisa ser desenvolvido e como você fornece isso para ele. Na pesquisa de clima, existem algumas perguntas que são muito interessantes colocar, Sim. mas não é o momento assim de você conhecer o funcionário de forma individual. Por quê? Porque ali você tem um grupo de respostas. E a pesquisa de clima não pode ser uma caça às bruxas. Ah, isso aqui foi o Jorge que escreveu. Isso aqui foi a Bianca. Você não pode pensar no nome. Sim. Você pensa na solução. Se você tem um problema, a melhor coisa a fazer é resolver esse problema, não é gerenciar problemas. Sim. Pesquisa de clima, primeira ferramenta que você identifica para identificar e corrigir eventuais erros. Ok, mesmo se o cara tem uma ou três lojas ali, porque a gente também atende muitas redes de loja, mas atende empresários aí do setor ótico que tem duas, três lojas ou até uma. E ele tem medo de fazer essa aplicação de Boa. pesquisa porque ele fala assim, cara, eu vou saber Quem quem respondeu o respondeu. E a quê? pessoa também fica, né, o colaborador fica até com medo de responder. Fala um pouquinho mais sobre isso. Quando o colaborador tem medo de responder, isso já é um sinal da sua gestão. Primeiro Hum, ponto. Segundo, realmente, para uma empresa muito pequena, uma loja muito pequena, não faz sentido fazer uma pesquisa de clima, porque às vezes você vai ter ali 5 funcionários, 3 funcionários. certo. Mas aí você precisa aproximar, independente da rede, com mais lojas ou menos lojas, você precisa conhecer o sonho das pessoas que trabalham contigo. Conhecer os sonhos das pessoas que Porque isso gera trabalham. o engajamento, gera o propósito, você começa a alimentar as pessoas, sim, pela razão porque ela está ali trabalhando. Legal. Nem todo mundo tem a visão do dono, né? O sonho da empresa é do dono, não é do funcionário, não é do colaborador. Mas a partir do momento que você conhece o seu colaborador, você fala assim, amigo, vou te ajudar a realizar esse sonho. Vamos junto. É uma via de mão dupla. É um ajudando o É outro. um ajudando o outro. E aí tem um ponto. Então,
Uma ferramenta que a gente falou no início, pesquisa de clima. Pesquisa de clima. Segunda, feedback constante. Feedback Então, para constante. dar o feedback, você tem que conhecer. Como é que eu encaixo isso na minha rotina, sendo dono de ótica que está ali, até talvez com a barriga no balcão, literalmente ali com o time? Primeiro, se você não tem tempo para lidar com gente, possivelmente você vai ter problema a vida inteira. Porque Sim, se você não reservar tempo para conversar, conhecer as pessoas que trabalham contigo, tudo é prioridade, menos pessoas. sim. Só que as empresas são feitas de pessoas. Os resultados são feitos de pessoas. Então tem que ter tempo para priorizar pessoas. Se você não priorizar as pessoas, você não está priorizando o resultado. Você está Caramba. tão mergulhado na sua operação que o que sobra de tempo, quando dá, você despende ele para falar um pouquinho com alguém. Então você não tem um interesse genuíno por pessoas. E isso vai impactar seu resultado. Você não tem a sombra de dúvida nisso. Legal. Então, o primeiro passo, estou com, né, uma rotatividade, eu vou fazer uma pesquisa de clima, eu vou ouvir as pessoas. Se eu tenho uma rede de lojas, eu imagino que o líder, ele tem que conhecer ali os gestores, os gerentes, e o gerente vai conhecer as Perfeito. pessoas, né? Mas, obviamente, vez ou outra, talvez o dono também conversando, né, com o time, porque a gente vê donos de grandes redes varejistas, o cara indo no supermercado para conversar com as pessoas, o CEO, o diretor, para entender A o que está acontecendo operação, com as né? pessoas. É, Entende a operação. legal. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, sob o ponto de vista financeiro, acho que o primeiro ponto aí que um dono de ótica tem que conhecer é, primeiro, de onde vem o faturamento. Existe 4 principais categorias, né, de faturamento dentro de uma ótica. Primeiro, que são as lentes oftálmicas, que é o que realmente representa ali 60%, 70%, dependendo, né, dependendo ali da ótica, dependendo se é uma loja de rua ou uma loja de shopping, porque loja de shopping tem uma característica um pouco diferente, que as pessoas vão comprar lente de contato, que é um outro ponto da categoria do grupo de venda de E que não produtos. gera margem quase A nenhuma. margem é muito baixa, né, de lente de contato. Tem também o solar, né? Tem o solar e tem as armações. E tem o quinto, que são os acessórios, mas que representa ali bem pouquinho ali na venda de uma ótica. Mas os principais grupos, ele tem que entender da onde está vindo o faturamento e qual é o CMV, o custo de mercadoria vendida, né? Ou ele pode também tentar compreender isso através do markup, que nada mais é que o faturamento dividido pelo custo do produto, e, e o CMV, o custo de mercadoria vendida. Por quê? Porque a partir do markup, a partir do que ele vê o CMV, ele vai começar a entender a margem de lucro de cada grupo de produto. E aí ele começa a desenhar estratégias voltadas para o crescimento da loja. É isso aí. Que ele pode ter remunerações diferentes para grupos de produto, ele pode ter incentivos para lentes, para armações, para solar, ou quantidade, ou também vinculado à margem, ou quantidade e produtos que têm maior margem, e aí bonifica o vendedor. Então, o primeiro passo sobre o ponto de vista financeiro é você entender da onde está vindo o teu faturamento, qual que é o markup que você tem por grupo de produto. Então, você vai dividir o faturamento da lente oftálmica pelo custo da lente. Então, você precisa ter o faturamento, você precisa ter o CMV, o custo. E aí você vai entender também sua margem de lucro por grupo de produto. Então, fica a dica aí. Fantástico, bacana. E aí a gente percebe que o controle de estoque também, ele geralmente é um desafio para o empresário, né? E para Com os certeza, gerentes. com certeza. Com isso, ele vai entender, né? Quando o empresário desse segmento tem um controle exato ali do que está acontecendo, ele vai comprar melhor. E isso, né? Eu posso citar aqui porque eu tenho uma vivência, apesar de atender vários donos de ótica, eu falo que eu fiz a minha imersão, né? Antes até desse empreendedor, que eu vou contar o caso brevemente, a gente teve a oportunidade de atender uma franquia, né? Uma franqueada das óticas Diniz, a Kátia. Depois eu conheci, depois a gente atendeu ela um tempo e tal, e depois eu comecei a atender o Ricali, que foi assim, que é um grande mestre, professor, empreendedor, só 25 anos É uma referência, né? de ótica, então, cara, um baita de uma referência, aonde eu colei literalmente. A gente começou a fazer um trabalho financeiro, só que logo eu comecei a participar das reuniões dos gerentes, começamos a se aproximar mais, já temos aí mais de
3 anos de parceria, temos uma honra. E ele foi abrindo portas para outros franqueados aí espalhados no Brasil, né? Ele é um franqueado das Óticas Carol, está posicionado em Juiz de Fora, na Zona da Mata. E ali, cara, eu aprendi muito com ele sobre a importância da gestão do estoque e a importância das compras. Ele olha 4, 5, 6 meses à frente, olha o que aconteceu no passado, faz uma gestão do estoque, Igor, para justamente comprar melhor e possibilitar com que as lojas dele, né, não fique estocado com produtos que não tenha giro. E isso não, obviamente, ali tenha dinheiro empacado, o que é um dos maiores erros de donos de óticas é não fazer uma gestão do estoque e aí ele acaba ficando com produtos estocados em uma determinadas áreas e acaba muitas das vezes tendo problema de fluxo de caixa. Perfeito. E o Ricali tem uma coisa muito legal também, que o Ricali tem ritual de gestão, né? Rituais já são muito O bom. ritual de gestão dele, os rituais de gestão, ele é muito pontual. E aí você consegue enxergar as reuniões de equipe, treinamentos de liderança, treinamentos e reuniões gerenciais. E isso, faz questão disso, Igor. E um dos rituais, né, que eu até participo sempre quando posso, é um ritual que ele tem com gerentes todos os meses para poder alinhar, comunicar, treinar, repassar números, premiar as pessoas, né? E reconhecer as pessoas em público, os gerentes. E eu falo, cara, ali ele investe a alma, de fato. E aí uma dica para você que é dono de ótica, eu não sei quantas lojas você tem, mas invista na tua equipe. Se você é um dono de ótica que está na operação, faz o papel também de dono, mas também gerente, faça uma reunião por mês com o teu time. Na verdade, faça uma reunião semanal. A semanal é para você analisar os indicadores, ver ticket médio, ver produtos mais vendidos, ver margem de contribuição, ver quanto que está sendo vendido de cada classe de produto. Faça essa reunião semanal. E a mensal, para vocês fazerem um fechamento, Fechamento. capacitar o time, pode ser também uma opção, e planejar o próximo mês, Ilga. Bacana, porque a mudança de estratégia ela é semanal. Às Com vezes você certeza. fez algo na primeira semana, não funcionou. O que que eu mudo na segunda? Senão também o empresário espera fechar o mês para tomar alguma ação. Então é importante ter esse acompanhamento e alinhamento do time. Isso. E até ter também as corridas de venda, né? Que uma das coisas que eu mais aprendi com ele aí, ele fala muito, ele usa um termo que me marcou, né? Ele fala o seguinte: todo líder tem que mexer o doce. O mexer o doce você tá todo tempo mexendo com as pessoas, tirando as pessoas da zona de conforto. E ele faz isso através das corridas. Olha, vou falar para você, acho que uma das principais habilidades, ele tem várias, mas uma delas é a habilidade de criar corridas de venda. É impressionante, inclusive você, dono de ótica, crie corridas de venda. Corridas de venda para fazer com que os vendedores alcancem um determinado percentual até tal data, quantidade de produtos, produtos de maior margem. Só que para isso você precisa, primeiro, dominar os números da tua ótica, dominar a gestão da tua ótica e entender o que motiva as pessoas. Em falar nisso, Igor, ele assim, também, além de ser muito bom comercial, ele é muito bom de gestão de pessoas. E ele fez uma entrevista, né, mesmo ali, ele aplicou uma pesquisa com o time, para conhecer os sonhos lá dos gerentes, o que eles gostam É, mais. E aí, no momento de premiar, ao invés de premiar com aquilo que ele acha que seria legal, ele premia a pessoa com uma pelos coisa que que ela gosta. contribui. Um japonês, né, um tipo de comida, uma pizza. E eu acho isso fantástico para um dono de ótica. Por quê? Porque isso, você atrelando a grupos de produto. Olha, se você atingir esse percentual desse grupo aqui, que é lente oftálmica, que representa uma boa parte, não só de faturamento, mas é o que traz maior margem, uma dos grupos de produto traz maior margem, markup, para uma ótica. O que ele faz? Ele bonifica as pessoas. Não só nisso, mas também o tipo de produtos, tipos de lente, tipos de solares, vinculados a produtos que, obviamente, trazem uma margem de lucro. Lente de contato não é uma boa. Então não adianta ele fazer muita campanha em cima disso, porque a margem já é muito apertada. Sim, ou, né, um dono de ótica que quer utilizar isso como uma estratégia, tem uma estratégia de
utilizar esse produto para poder fazer um upsell, que também, não somente além de contato, mas você pode pegar talvez algum outro produto para poder chamar o teu cliente para a loja e lá os seus vendedores, que é uma prática que é muito interessante de uma das óticas que eu atendo do Rio de Janeiro, a menina é treinada, foi desenvolvida para oferecer, né, os três principais produtos. Um muito mais alto, outro mediano e o outro um pouquinho mais baixo. Só que, obviamente, com uma estratégia de margem, mas também mostrando ali a qualidade dos produtos para o cliente, né, para o consumidor avaliar e ele tem a opção. Só que isso é uma estratégia. Até os produtos que o vendedor vai colocar na mesa tem que estar atrelado à campanha, tem que estar, nós vamos falar um pouco de campanha, tem que estar atrelado à margem, tem que estar atrelado a incentivo, tem que estar atrelado a treinamento. Né? E isso é muito interessante. Por quê? E aí você pode utilizar um produto para chamar atenção, a gente estava falando sobre isso, uma lente para chamar atenção, porém, o vendedor ser treinado para poder fazer um upsell. O que é um upsell? Vender produtos mais caros. Mas ele pode ter, na sua ótica, sim, um produto que chame atenção para ir na loja. E Né? importante também ele criar esse relacionamento com o cliente. A partir do momento que ele consegue atender uma necessidade do cliente, ele gera a expectativa de futuramente esse cliente retornar à loja e realizar outras compras de produtos ou serviços, né, dentro da Sim. ótica. Agora, uma outra coisa também que pode ser muito utilizado para ótica, né, é metas ligadas a ticket médio. Incentivos, clientes que comprarem ticket médio acima de 1.500 participarem de um sorteio. Isso permite com que, obviamente, o vendedor tenha uma meta de ticket médio, o vendedor seja bonificado caso ele atinja e se mantenha no ticket médio, e o cliente seja beneficiado caso ele compre assim, de determinado valor. Por quê? Porque às vezes você vai para a ótica comprar um produto, você tem um orçamento de R$ 1.000. Só que a vendedora te ofereceu os produtos ali e gerou valor num produto de 1.500. E talvez para você fazer com que esse cliente compre esse item, né, esse óculos com a lente de 1.500, o cliente participa de um sorteio. Né? Isso também pode ser interessante ser feito na tua ótica para incentivar as pessoas, né, os clientes, comprarem ticket médio acima de determinado Maior. valor. Uma Muito coisa interessante. importante, Jorge, depois da compra, qual é a satisfação desse colaborador, qual a satisfação desse cliente com relação ao atendimento? E aí a gente pode também criar uma meta de NPS. Sim. Então, à medida que você tem um atendimento muito bom e é reconhecido pelo cliente, você pode bonificar, às vezes, o vendedor com essa estratégia. O famoso pós-venda, né, Igor? E a pergunta, né, para você, dono de ótica, todos os clientes que compram na tua ótica, qual que é o processo para fazer o pós-venda? Né? Depois que o cliente comprou o óculos, né, ou comprou o solar na sua ótica, ou foi trocar de lente, quanto tempo depois você liga para o cliente para saber se está tudo bem, se o produto, né, está atendendo às suas expectativas? Por quê? Porque ali é o momento de você colher feedback, é o momento de você falar com o cliente, né? Ter mais um motivo para falar para o cliente e até, Igor, ter um motivo para poder pedir indicação. Quer ver uma coisa? Perfeito. Oi, Igor, tudo bem? Como é que tá aí o teu óculos, Tá né? se O solar que adaptando você comprou, bem? tá se adaptando bem? Olha, que bom que você tá feliz, tá dando tudo certo. Olha, aproveitando, a gente está aqui com um outro produto. Talvez ali, ou o momento que você vai só para fazer o pós-venda, ou é o momento de você falar de um outro produto, dependendo da estratégia, ou até mesmo pedir indicação. Você vê que o cliente ficou totalmente satisfeito. A gente sabe que às vezes a gente foi comprar um presente, só que tem você, tem tua esposa, tem teus filhos, tem a rede de relacionamentos que você tem. Eu falo que todo cliente, ele conhece ali, no mínimo ali, mais 50, 100 potenciais Que clientes, pode provavelmente de um indicar, óculos. né? Todo mundo hoje, se não usa, talvez em algum momento da sua vida vai usar óculos, talvez ali de grau, ou vai usar um solar para ir para fazer uma viagem, ir para a praia, um lugar bonito, e você vai utilizar um solar. Até porque não é só um produto, é um produto também que está muito ligado à beleza, né? À autoestima.
né? Você vai com o celular para um lugar Isso é legal, muito bacana. isso já chama E, atenção, e né? tem um ponto, cara, que me chama muita atenção dentro das óticas, que é o seguinte: qual a imagem você quer passar? Quando o vendedor pergunta isso para o cliente, muda. Olha só, geralmente quando você entra numa ótica, ninguém te faz essa pergunta. Que imagem você gostaria de passar para as pessoas? Porque cada formato da armação, a cor, tudo isso vai passar uma imagem, vai Ó, passar uma excelente referência. observação. O vendedor, ele precisa primeiro começar a entender o que o cliente quer para que ele depois forneça as opções. Então, assim, geralmente, às vezes, ele espalha em cima da bancada lá diversos modelos, um totalmente diferente do outro, e ele simplesmente achando que vai agradar o cliente, gerando tantas opções. Sim. Mas primeiro ele tem que entender. Ou seja, conhecer o que que a pessoa está buscando. Por exemplo, quando eu fui comprar esse óculos, né, a vendedora me perguntou exatamente isso. O que que você quer passar? E foi muito interessante porque nem eu sabia, talvez, ali a Ninguém fundo o que parou que às eu vezes gostaria. para pensar, Para né? pensar, eu falei, não, eu fui no médico, né, no oftalmologista, me receitou aqui e tal, e eu não tinha pensado. E ela sentou comigo, me mostrou as opções. E eu achei muito interessante. Isso mostra a importância do treinamento, isso mostra a importância de você buscar conhecer o cliente, né? O que que ele está buscando, E se o cliente não conhece, você pode ajudá-lo. Aí você vai ajudá-lo. falar, olha, essa armação aqui, ela vai te passar mais uma questão de uma pessoa mais inteligente, essa aqui é mais descolada, dessa forma que você... Sim, depende o que que o cliente quer passar e quer transmitir. Às vezes o cliente quer transmitir segurança para as outras pessoas. Tem uma questão de cor, tem uma questão de formato da armação, que tudo vai impactar no que o cliente ou gostaria de seja, passar. não pode ser só vendedor, tem que ser consultor ótico, né? Tem que ser consultor de vendas, consultor ótico. Porque você tem que entender do produto, você tem que entender do processo de vendas, né? E conseguir fazer a melhor oferta para o cliente. Isso envolve treinamento. E, ô Igor, eu gostaria que você falasse muito, você está dentro aí de uma rede de óticas, né? E ver o desafio, porque esse tipo de vendedor, de consultor, ele tem que ter um treinamento técnico, porque ele precisa saber falar exatamente do produto, da lente, precisa também ter a questão ali da comunicação, do processo de vendas. Fala um pouquinho como é que é o treinamento, tanto para o gerente, tanto para o vendedor. Como é que o dono de uma ótica tem que fazer isso? Vamos lá. Muito interessante, porque a gente tem hoje a academia de liderança, que a gente aborda até esses temas dentro da academia de liderança para os líderes das óticas, e é uma disruptura. Você precisa criar ali é, é, uma visão do potencial que essas pessoas conseguem atingir. Então, por exemplo, na questão comportamental, as pessoas são demitidas por comportamento. Dificilmente elas são demitidas pela parte técnica. A Sim, grande maioria é demitida por comportamento. Então, hoje, o comportamento é uma grande dor do mercado, não só no ramo óptico, mas em todos os ramos. Então, quando a gente trabalha essa questão de comportamento, a gente vai trabalhar sobre questão de inteligência emocional, estudos de caso, a gente leva assessment, que são avaliações e um teste, e isso pode ser feito online sem problema nenhum, não é uma necessidade de ser presencial, certo. mas as pessoas precisam se reunir ou de forma individual, cada um na sua casa, e fazer um módulo híbrido ou online, não tem problema. Sim. Mas as ferramentas que a gente utiliza vão desde assessments, roleplay, quando a gente tem eles presenciais, a gente consegue fazer uma simulação, estudos de caso. É muito importante que o colaborador ele saiba a importância de se desenvolver. E hoje a gente tem algumas plataformas que auxiliam nesse desenvolvimento, Certo. mas também, acima de tudo, tem que ter o interesse do colaborador de se desenvolver e do empresário enxergar isso como importante. Legal. Até porque, assim, pela experiência, né, que eu tenho de ter atendido vários franqueados, donos de ótica, várias óticas, né, espalhadas aí no Brasil, é que para formar um consultor de vendas demora aí em torno de 6 a 12 meses. E eu queria que falasse um pouco de retenção. O que que um dono de ótica que demora um tempo para formar, principalmente tecnicamente, para que ele consultor de vendas saiba falar dos produtos, o que que ele pode fazer para reter os colaboradores lá na tua ótica? Aí tem duas questões, tá? Uma a gente vai falar sobre gerentes e outra a gente vai falar sobre os vendedores. Certo. São ações diferentes. Sim. O vendedor ele tem que ter a ideia de crescimento.
Então, por exemplo, mas eu só tenho vendedor. Para o vendedor crescer dentro da empresa, o gerente precisa morrer ou sair da empresa. E aí você fala assim, então o cara está estagnado. É isso que você está falando. É. E por que não gerar um plano de carreira para esse vendedor? Um exemplo, vendedor 1, 2, 3, 4. Para cada nível desse eu tenho um requisito de tempo, responsabilidades diferentes, papéis diferentes. Ele precisa desempenhar mais, ele precisa adquirir mais conhecimento e ele precisa ter tempo de casa, um exemplo. Legal. Então você consegue diferenciar os vendedores e criar expectativas de desenvolvimento para esse cara. E isso supre aquela necessidade da questão do crescimento. A pessoa não está crescendo só num nível hierárquico, mas ela também tem a possibilidade de crescer como vendedor na empresa. Legal. E vincular isso com remuneração, né? Sempre, sempre. A gente entende que você tem dois tipos de salário dentro da empresa. É o salário emocional e você tem o salário financeiro. Tá. O salário financeiro geralmente é o que todo mundo enxerga de forma muito prática. Dinheiro no O bolso. salário emocional, às vezes, é no dia do seu aniversário você vai sair 3 horas mais cedo. Eu vou mudar a escala e você pode sair 3 horas mais cedo. Não vou nem falar para liberar e dar o day off, né? Quer dizer, você não vem Sim. trabalhar no dia do seu Até aniversário. porque é loja, varejo, a gente sabe do desafio, Mas né? você às vezes consegue criar uma situação para você gerar um estímulo a mais para o colaborador. Lembra o seguinte: o vendedor nem sempre ele vai ter o sonho da loja, do lojista, do empresário. São diferentes. Aí a pessoa quer que eu preciso que o colaborador tenha senso de dono. Uhum. Mas para colocar isso nele, ele precisa ter um ambiente tão, tão, tão maravilhoso que às vezes fica pouco palpável. Como é que você implementa isso? Através do desenvolvimento de responsabilidades, treinamento, capacitação. As pessoas que elas percebem que estão crescendo num local, às vezes o salário não é nem tão bom, mas aqui eu estou aprendendo muito. Seja lá, tira as pessoas da zona de Tira a conforto. zona de conforto, tira as Legal. pessoas da zona de conforto. Porque às vezes, né, é muito interessante. Tem pessoas que trabalham 10 anos numa empresa, só que ela tem 1 ano de experiência. Porque os outros 9 anos ela continua da mesma forma. E aí eu vou pegar uma fala do Wendel que eu gostei muito, que ele fala sempre assim: contrate pessoas que têm fome de crescer. O Wendel, ele fala sempre isso, né? Sim, Olha o brilho dos olhos das pessoas, perceba, não adianta colocar pessoas que não têm fome de crescer dentro da sua organização. Então é muito importante que o empresário, na hora do processo de seleção, ele tenha isso de maneira clara. Quem vai fazer parte do meu time tem que ter uma personalidade muito boa, que eu procuro com meus valores, e um perfil que seja adequado. Então o perfil ele muda, Jorge. sim. Eu consigo mudar o perfil das pessoas. Agora, a personalidade, às vezes, é muito difícil de mudar. Agora, um ponto interessante, né, da importância do dono participar até às vezes do processo seletivo, né, dependendo do tamanho da empresa. Eu aprendi isso muito com o Ricali. Ele participa, né, dos processos seletivos, faz a entrevista, né, com os vendedores, para de fato ver se está alinhado. Ele mesmo ali, pelos tempos, né, de experiência, 25 anos, ele obviamente tem uns testes, mas é o tal do olho no olho ali que ele vê se a pessoa tem fit cultural, né? Importância do dono participar do processo seletivo. Talvez ele pode delegar algumas fases, né? Que eu queria que você falasse sobre isso. Como que um dono de ótica pode fazer? Ele precisa fazer todas as fases, ele pode delegar as fases e na fase, talvez nas fases finais. Como é que você aconselha isso para o pessoal? Aí vai depender muito do porte da rede, tá? Tá, Para lojas menores, geralmente o dono acaba assumindo todo o essa processo. responsabilidade. Certo. Para empresas que possuem uma rede maior, a gente entende que é muito saudável o dono acompanhar o máximo que ele conseguir nesse processo, sem ficar mergulhado na operação. O responsável pela loja em si, o gerente, ele tem que ter essa ideia de qual é o melhor perfil para essa loja. Porque o perfil para uma loja pode não ser para outra. Legal, isso aí. Então ele precisa ter esse olhar crítico. Nem Sim, sempre o empresário vai estar mergulhado dentro dessa operação e identificar esses pontos. sim. Então, assim, ele participa? Participa. Tem que ser ativo? Tem que ser ativo. Mas a responsabilidade de conseguir encaixar os perfis corretos tem que ser do gerente de loja. Legal. Até porque eu falo que para quem trabalha no varejo tem que saber lidar com metas o tempo todo. Metas de venda, meta de grupo de produtos, igual eu falei, de lente oftalmo, lente de contato, armação, solar, acessórios.
tem que saber lidar com metas de quantidade de produto, tem que saber lidar com metas não só de faturamento, mas também que a gente chama que impacta, né, diretamente ali no resultado financeiro, meta de prazo de pagamento, que às vezes, né, a gente está vivendo um momento hoje no Brasil, né, de uma taxa de juros muito alta, onde isso impacta diretamente o lojista, que talvez precisa ali de ter dinheiro no fluxo de caixa, né, mais rápido, porque ele tem um prazo médio de pagamento de fornecedor e tem um prazo também de recebimento, e se ele vende com um prazo maior do que ele paga, ele acaba tendo um problema de fluxo de caixa ou tendo uma necessidade de um capital de giro muito alto, e caso ele não tenha, ele tem uma necessidade de antecipação muito alta, e esse custo de antecipação hoje representa aí em grandes redes de varejo, né, em lojas, em torno de 4 a 5% do faturamento. Então, tem que ser uma pessoa que esteja antenada não só com as metas de venda, mas hoje eu vejo que o vendedor ele tem que saber lidar com metas financeiras no sentido, cara, deixa eu conhecer os produtos, talvez, perguntar para o dono quais são os produtos que têm maior margem, ou o dono fornecer para ele também quais são os produtos que têm maior margem. O dono precisa saber vender isso, porque o Ricardo fala, cara, eu não consigo estar simultaneamente em todas as lojas. Então eu vendo para minha equipe de gerentes o que eu espero, a minha expectativa, e minha equipe de gerentes alinha com o A time. gente pode até usar o exemplo do Leandro, né? Da Sim, Óticas Carol, Mato Grosso do Sul. É um cara que mudou a forma de fazer gestão. nossa, Ele ótimo. tem um braço direito ali, que é a Suzana também, tem uma abordagem muito direta dentro da parte administrativa. E tem a Cláudia, que é como se fosse uma gerente geral, né? Que Sim, faz uma supervisão e coordenação dos demais gerentes de loja. Então, quando ele vai cascatear essa informação, tá todo mundo muito bem alinhado. O Leandro ele consegue fazer isso de uma forma muito bacana, onde ele consegue trazer uma visão clara sobre quais produtos são o nosso alvo, como a gente vai desenvolver as corridas, como que a gente vai ter as metas estimadas dentro do que a gente quer vender. sim. E é muito importante, né, além da comissão, ter também as bonificações, premiações e reconhecimentos, né? Eu vejo que são formas de, talvez, né, você que é dono de uma ótica aí está assistindo, ter vários tipos de remuneração para que você possa, de fato, mexer o doce. Seja através da comissão, que pode ser um incentivo para o cara bater a meta 3, que é a meta normalmente maior. Normalmente a gente vê donos de lojas, né, principalmente de óticas que nós estamos falando aqui, tendo a meta 1, meta 2, meta 3, comissões diferentes vinculadas a tipo de meta, premiações diferentes vinculadas a isso, corrida de venda para estimular produtos de maior margem, campanhas da semana do maior ticket ganhar, já vi lá o passa-nota. Quem vender com o maior ticket da semana ganha uma nota de R$ 50, né? Olha que Então, legal. isso é São legal. ações que são pontuais, que não necessariamente concorrem com outras ações que você está Outras desenvolvendo. ações. Então, o dono de uma ótica precisa pensar nas campanhas vinculadas a produto de maior margem. Aí, voltando, tem que ter conhecimento dos números, tem que ter conhecimento financeiro para você entender de margem de contribuição, para você entender de desconto, né? É muito importante você, que é dono de uma ótica, vincular desconto com prazo médio de pagamento. Se o cliente está pagando em menos vezes, né, menos parcelas ou à vista, você tem um desconto X. Se o cliente está pagando em mais parcelas, cara, você tem que reduzir o desconto. Então, para quê? Para que o CMV, o custo de mercadoria, fique dentro do esperado. Afinal, você sabe qual é o CMV da sua ótica hoje? Você sabe qual é a margem de contribuição da sua ótica hoje? Você sabe qual é o EBITDA, teu lucro operacional? Você sabe qual é o lucro líquido? Você sabe quanto que você está pagando de custo financeiro? Você sabe quais são os resultados, no geral, teu ticket médio, teu preço médio de venda? Precisa saber tudo isso para fazer gestão. Com base nisso, Igor, quando você tem os números, né, da tua ótica nas mãos, você começa a ver como trabalhar isso, as pessoas para mudar os números. Porque eu acredito e falo muito para os donos de óticas que são pessoas que mudam os números. Só que você precisa ter conhecimento dos números, porque a partir dos números você começa a entender quais comportamentos tem que mudar para que de fato os números possam começar a aparecer. Fala um pouco mais sobre É isso. importante, o empresário que não tem os números na mão, dificilmente ele consegue criar estratégias diferenciadas, dificilmente ele consegue pagar melhor os colaboradores, dificilmente ele vai conseguir trabalhar e desenvolver as lojas da maneira correta.
Porque se a gente não tem conhecimento os números contam uma história. Números contam E história. se você não tem a base, que é a finanças bem elaborada, fatalmente você não vai contratar a melhor pessoa porque não consegue pagar, você não consegue desenvolver as melhores campanhas porque isso não está dentro do orçamento. Então, tudo você vai sempre vincular à questão financeira. É isso aí. E além de metas, para ir finalizando aqui o Gestão 360, além de metas financeiras, você precisa ter meta de resultado. Você precisa ter meta de lucro líquido, você precisa ter meta de lucro operacional, você precisa ter meta de margem de contribuição, você precisa ter meta de lucro bruto, você precisa ter meta. É muito importante você, dono de ótica, ter metas financeiras, metas de resultado e metas de recebimento. Quanto que você quer ter de liquidez? O que é liquidez? Débito, crédito e dinheiro. Isso é muito importante. E você precisa, se você é dono de ótica e está numa cidade menor e vende crediário, você precisa entender até onde você vai com o crediário, porque hoje nós estamos vivendo um momento de juros altos. Se você não tiver capital de giro para sustentar a operação, você acaba vendendo o crediário mais do que você pode e impactando o seu recebimento. E aí, para finalizar, Igor, Tem, pode tem, falar um- aí, tem um pode ponto, falar. só Vai pegando lá. o gancho que você falou das metas. Se você hoje não tem uma avaliação de desempenho do seu time, você não tem como coordenar e controlar o resultado que você quer alcançar. A performance, ela está na mão da liderança. Por quê? Porque o líder hoje, ele gera resultado através do time. Sim, Ele não gera resultado através dele. Então, é muito importante que você tenha uma avaliação. Mas eu não faço ideia como faz uma avaliação de desempenho. Corre atrás. legal. Abre o Google, digita lá, pega um modelo, cria, inove. Saia da sua zona de conforto. Tem muita gente querendo resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Aí não Parece vai. clichê, mas é verdade. A gente começa a perceber o seguinte: eu quero que minha equipe performe. Tá bom, o que que você está fazendo de diferente para que ela performe? É isso aí. E a sua ótica só vai ter resultado de fato quando você começar a olhar para a gestão do time e começar a olhar para a gestão financeira. Na verdade, é quando você começar a olhar para a gestão, para os indicadores, para os números do teu De negócio. forma profissional. É isso aí. E para finalizar, Igor, esse quadro, esse episódio, o Gestão 360, 3 dicas para o dono de gestão de pessoas, para o dono de ótica colocar em prática. Avalie o desempenho da sua equipe, entenda e conheça a sua equipe e crie estratégias bem claras de direcionamento para que as ações coordenadas gerem o resultado que você precisa. Legal. Dicas finais financeiras. Faça um DRE, entenda qual é o lucro da sua ótica. É legal falar que hoje, em média, ótica gira em torno aí de 15 a 25%, dependendo da onde você está, dependendo de como é que você compra, de como é que você precifica, só para vocês terem uma ideia aí de lucro líquido, a variação. Faça um DRE para entender de fato qual é o teu resultado. Segundo, defina metas por grupo de produto, lente oftálmica, lente de contato, armações e solar. E, obviamente, esse meta Acessórios. desses grupos e meta de margem de contribuição desses Uhum. grupos. E acompanhe muito diariamente a questão de como as vendas estão sendo realizadas. Débito, Pix, dinheiro, crediário, cartão de crédito e parcelado. Com isso, você vai garantir que você tenha uma ótica saudável. Se você gostou desse vídeo, assistiu até o final, clique aqui, compartilhe, comente, curta, envie para todos os donos de óticas que você conheça, para que, de fato, coloque em prática no seu negócio e melhore a sua performance financeira. E esse foi mais um Gestão 360. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, gente. Até a próxima.